Tem alguns nomes aqui, pessoas que são novas para mim aqui no ao vivo. Alexandre, obrigado, viu? Obrigado. Estou sendo mimado no dia de hoje, já ganhei presente do meu grupo de alunos Solar no Rosário, ganhei presente de uma aluna minha. Quem mais está aqui? Tássia também está por aí. Débora, bem-vinda. Obrigado, Mara, pelos parabéns. Fernanda, bem-vinda também, obrigado pelos parabéns. Quem mais está por aí? Vamos lá, vamos chamando o pessoal. Já passamos um pouquinho das 6 horas. Boa tarde, boa tarde. Angélica, bem-vinda também. Quem mais? Cada vez mais tem gente que tem dito para mim no direct que vai tentar acompanhar as aulas ao vivo, né? Obrigado mais uma vez aqui pelos parabéns pelo dia do professor. Obrigado também para você, Fernanda, Isa. Obrigado mesmo, tá? Pela companhia de vocês. Isabela, seja bem-vinda também. Cláudia, bem-vinda. Obrigado pelos parabéns. Olha só quanta gente, que bom. Veja só, obrigado, Carla. Obrigado. Então, esse dia faz com que eu queira falar um pouquinho, né, sobre vocação. A gente pode falar um pouco sobre isso hoje. Mas não definição de vocação, uma aula sobre vocação, o que é vocação, mas acho que um breve comentário aqui, ou sugestões, talvez assim, de como encontrar a própria vocação, como ter certeza da própria vocação, né? Eu acho que muitas pessoas me procuram o meu trabalho, seja aqui no Instagram, seja no Facebook, seja por e-mail, procuram os meus cursos, procuram os meus atendimentos particulares, porque de fato esse é um dos temas que machuca mais, né? Um dos temas assim em que eu vejo que as pessoas estão tendo dificuldade. O pessoal está tentando remar aí para nesse mundo com cada vez mais possibilidades, mais seduções de carreiras, etc., as pessoas se encontrarem e poderem dizer: isso é meu, né? Isso aqui sou eu e este caminho é o meu. Então, de fato, isso é realmente difícil, é um desafio hoje. Eu costumo lembrar do livro A Rebelião das Massas, né? Do Ortega Gasset, em que ele diz: olha, o ser humano dos séculos passados, e ele está dizendo isso na primeira metade do século XX, né? Então a coisa já ficou muito mais difícil de lá para cá. Mas ele dizia: os seres humanos dos séculos passados tinham menos possibilidades de vida, né? Tinham menos caminhos possíveis para o exercício, por exemplo, de profissão. Nós tínhamos poucas profissões comparadas ao que temos hoje. Isso fazia com que as pessoas se angustiassem menos devido à escassez de possibilidades. Olha que interessante. Então, se eu tenho, 3, 4 caminhos possíveis para mim, é um nível de angústia que eu sinto, né? Por qual caminho eu vou seguir? Agora, se eu tenho 30, 40, 50, tenho 100, tenho carreiras e mais carreiras, possibilidades e mais possibilidades dentro, por exemplo, das ciências humanas, ou fora completamente da academia, na internet, se eu tenho mais de 100 possibilidades, o nível de angústia é muito maior para aquele que tem que escolher. E vamos lembrar que Ortega Gasset dizia, né? Viver é ter que eleger. Ou seja, você tem que escolher. Não tem como você, né, deixar de fazer isso. Né? Até o fato de você dizer: não quero escolher profissão alguma, não vou escolher nenhuma carreira. Isso é uma escolha, né? Um tipo de escolha que você está fazendo para a tua vida. Então, de fato, do século XX para cá, nós aumentamos exponencialmente as possibilidades de vida. E isso é óbvio que tem seu lado bom. Mencionei isso na live de ontem, né? Quando eu estava falando de projetos, de programa vital. De alguma maneira nossas lives acabam tendo, enfim, conexão, né? Claro, é tudo sobre a vida humana. E eu mencionei ontem, olha, que maravilha, né? A gente poder chegar no tempo em que eu posso viver, inclusive disso aqui, que eu posso viver dos cursos, das coisas que eu ensino pela internet, por exemplo, um caminho de vida que não era possível até uns anos atrás. Então, quanto mais possibilidades, é bom porque enriquece o repertório. São áreas, são aspectos, são porções da realidade que vão sendo iluminadas pelo fazer humano, pelo trabalho humano. E eu estou aqui falando só das vocações
profissionais, ou seja, da expressão profissional das vocações, melhor dizendo. Não estou nem falando aqui das vocações que são caseiras, familiares, né? Que são vocações. Então, eu estou falando apenas daquele aspecto profissional, de carreira da vocação, que não é a vocação por inteiro, mas é um aspecto dela, né? Como que você vive a vida, que você ganha vida, que você ganha dinheiro e tudo mais. Então, tem um lado positivo disso, né? Aquilo que da realidade passa a ser visto melhor, passa a ser trabalhado melhor, porque o ser humano consegue enxergar ali uma possibilidade de ganho, de vida, né? De modo de ser. Entretanto, como diz Ortega Gasset, mais possibilidades, maior a angústia. Porque ficar em dúvida entre 4, por exemplo, é uma coisa, ficar em dúvida entre 30 é outra, né? Onde convir comigo. Então, baseado nisso, é que eu tenho hoje uma sugestão, por assim dizer, que eu continuo aplicando na minha vida, porque essas coisas a gente não tem verdades absolutas sobre isso, né? Sobre nós mesmos. Eu continuo aplicando cada vez que eu me volto para mim mesmo, para a minha vida, e aplico com os meus alunos, especialmente os meus alunos da bioiatria, dos atendimentos individuais que eu faço. Então, que é o seguinte, olha, então eu preciso saber qual é a minha vocação. Então eu preciso me encontrar, preciso saber qual que é a melhor expressão do meu ser no mundo, porque isso é você assumir uma vocação, né? Você saber qual que é a melhor forma de ser você no mundo, de dar uma expressão para a sua vida no mundo. E aí, enfim, como eu estava dizendo, a live não vai ser sobre o que é a vocação, mas vai ser sobre como encontrá-la, né? E não há melhor forma de encontrar a própria vocação, não há melhor forma de você descobrir esses aspectos mais primordiais sobre a tua pessoa, sobre a tua realidade pessoal, senão contando um pouco da sua história de vida, ou contando muito a sua história de vida para você mesmo, ou seja, você praticando a autobiografia, a narrativa biográfica. Por quê? Então olha só, nós somos feitos de atos sucessivos, tá? Atos sucessivos. Então, ou seja, para entender a Mariazinha, tem que entender a Mariazinha do presente, tem que entender o que a Mariazinha tem sido ao longo da história dela. A Mariazinha de hoje, essa que está vivendo esse dia de hoje, ela é, em grande parte, fruto do que ela tem sido, do que ela foi até então, do acúmulo de escolhas, do acúmulo de conhecimentos, do acúmulo de experiências que ela foi tendo ao longo dos anos. Então assim eu consigo entender uma boa parte dela. É claro, existem aspectos que não são temporais na personalidade. São coisas que fazem parte, por exemplo, da genética, né? Predisposições genéticas que temos, até mesmo predisposições espirituais que podemos ter, e todas essas transcendem ao tempo, ou seja, independente de quantos anos passam, aquilo está lá, né? Tenha passado 5 anos ou 50, uma predisposição genética, uma predisposição espiritual está lá da mesma maneira. Como eu a realizo? Como é que eu dou vazão? Como é que eu dou vazão àquela inclinação? Como é que aquilo se configura existencialmente em mim? Aí sim, depende das minhas escolhas, depende da minha cultura, depende do tempo que eu vivo, etc, etc, tá? Então, de fato, cada um de nós, no momento presente, é a soma do que foi até então, ou do que tem sido, né? Tem uma história muito interessante, aliás, sobre o José Ortega Gasset, já que eu falei dele. Ele é um ótimo autor, estão perguntando aqui, para estudar sobre biografia. E o Olavo de Carvalho também. Uma leitora dele, temos que pensar que a gente está aqui antes da década de 50, então você não conhecia as pessoas que você admirava, né, os escritores, os intelectuais, você não tinha imagens deles, né? Muito raro você ter imagens, então você conhecia por nome, lia os livros e ficava, enfim, até que você tivesse a oportunidade de conhecer pessoalmente aquele intelectual, aquele que você admirava. Então uma leitora muito fã, digamos assim, admiradora do Ortega, decidiu viajar até Madrid para participar de uma conferência dele, para enfim conhecê-lo pessoalmente. E dizem que quando ela chegou, e quem conta essa história, se não me falha a memória, é o William Marisa. Dizem que quando ela chegou numa rodinha em que tinham vários homens em volta de um, que falava com maior expressão e autoridade, ela pensou, olha, deve ser ele, né? Deve ser o Ortega. O evento é sobre ele, é com ele.
Então diz que ela foi se aproximando e pediu licença até que se dirigiu a esse senhor e disse: o senhor é José Ortega C? E a resposta, que era Ortega, a resposta dele teria sido: tenho sido. Né? Você é José Ortega C? Tenho sido. Ou seja, até o momento presente é a realidade que eu tenho sido. Todo o meu passado, toda a minha história configuram esse Ortega aqui que está sendo apresentado para você nesse momento. Então eu tenho sido isto. A partir de amanhã, a partir da semana que vem, eu posso estar sendo uma realidade um pouco diferente, mas olha, até aqui a realidade que eu conheço é essa, aqui no meio, José Ortega C. Então eu tenho sido isto. Então isso é para enfatizar, né, que no pensamento orteguiano as escolhas, as trajetórias fazem muita diferença na tua vida, né, em quem você se torna. Então, olha só, eu estava dizendo que nós somos também a soma daquilo que fomos sendo ao longo da nossa história, que fomos escolhendo, que fomos realizando, que fomos executando. Então, na nossa história, no nosso passado, estão, né, vestígios do nosso ser, temporalmente falando. Porque, olha, via de regra, a gente não faz escolhas ao longo da vida que são contrárias ao que somos. Está entendendo? Quer dizer, você escolher algo que é contrário a você, que vai totalmente contra a todas as fibras do teu ser, isso é muito raro acontecer. Nós geralmente escolhemos, geralmente fazemos, as coisas que fazemos no nosso dia a dia estão próximas ou mesmo são íntimas daquilo que nós somos. Quer dizer, você não vai me ver me matriculando, eu, Tiago, me matriculando num curso de matemática financeira. A não ser que eu queira realmente dar um salto assim, do tipo assim, deixa eu mergulhar numa coisa que não tem nada a ver comigo, para eu realmente pegar o meu cérebro e experimentar aqui porções dele que eu nunca talvez tenha experimentado, porque matemática não é a minha, e matemática financeira ainda me dá até um pouco assim, né, de asco, né, com matemática financeira. Meu Deus do céu, né, me deu um pé de cebolinha para me enforcar. Então, eu, Tiago, escolher fazer um curso disso, por exemplo, ou até seguir uma carreira ligada a qualquer coisa parecida, seria um ato contrário ao meu ser. Esses atos, muito evidentemente contrários ao próprio ser, eles são raros numa biografia. Quando eu falo de desvios biográficos, os nossos desvios acontecem por deslizes. Os nossos desvios acontecem por alternâncias de trajetórias que vão sendo sutis, vão sendo somadas a certas ilusões, a auto-enganos, a mentiras, e a gente vai mudando assim de rota, piano, pouco a pouco. Estão entendendo? A gente não faz assim uma conversão radical na nossa biografia. Aquilo que eu devia ser, e de repente no instante seguinte eu opto totalmente pela estrada contrária. Não, é muito difícil ser assim, tá? Quando é assim é mesmo muito trágico. O que a gente faz, e a gente se ferra na nossa vida, porque a gente vai escolhendo pouco a pouco coisas que não são exatamente o que devíamos fazer. São trajetórias vicinais, né? Trajetórias vizinhas, trajetórias ao lado da que a gente deveria correr principalmente, tá? A crise de não saber a vocação advém também da crise de não saber quem somos. Porque você não saber sua vocação, Angélica, é você não saber qual é a expressão existencial do teu ser. Qual é a melhor expressão existencial daquilo que você é essencialmente? Isto é vocação. Encontrar a minha vocação no mundo é encontrar a melhor expressão existencial daquilo que eu sou essencialmente. Tá? Como eu disse ontem, a essência, o programa já é dado no nascimento. E essa vocação então tem um aspecto do fazer, que é esse de deixa eu encontrar uma expressão para a minha essência, que a essência mesma não se exprime, mas tem uma maneira, tem 1000 maneiras de eu transformar em linguagem apreensível aquilo que eu sou, né? O que eu estou querendo dizer? Você não tem como definir o que você é em palavras, mas você tem como manifestar em aspectos bem verdadeiros aquilo que você é. E a vocação é uma grande forma de fazer isso, assumir a sua vocação. Então, se nós somos o que temos sido, pensando aqui em Ortega C, no termos sido, encontram-se pistas importantíssimas para você.
poder dizer, olha só, então Tiago é isto. Porque ao longo da história dele, ele procurou, ele fez, ele gastou tempo, ele gastou energia com estas coisas. E geralmente, a nossa vocação, geralmente assim, né, o nosso caminho, o nosso programa vital, é aquilo que fazemos de maneira mais natural ao longo da nossa história. Mais natural. Geralmente não é nada forçado, vocês estão entendendo? Não é uma coisa assim que, quando eu tinha 15 anos, minha mãe me obrigava a tocar piano, então eu toquei piano por vários anos, tal. Não é uma coisa que vem de fora para dentro, é uma imposição de dentro, uma imposição não no sentido ruim, né? De obrigação mesmo, mas de que você não consegue não fazer. Está entendendo? Olha para a tua história, portanto, olha para o teu passado, para quem você tem sido, portanto, olha para ele. Como é que eu olho para o passado? Contando a minha história de vida, milhões de vezes se for preciso, tantas vezes quantas forem necessárias. Oi Ítalo, tudo bem? O Ítalo está aqui com a gente agora. Quantas vezes forem necessárias para eu apreender aspectos e mais aspectos da minha realidade pessoal. Para pensar, se já é difícil com palavras, com descrições, eu transmitir a realidade dessa garrafa para alguém, uma realidade, entre aspas, estática, definível, você imagina eu transmitir a realidade de uma pessoa, que é uma realidade em aberto. Vocês estão entendendo o drama disso daqui? Então, transmitir a realidade, transmitir em palavras, expressar em palavras uma realidade em aberto, requer um tipo de recurso que também é dramático, que também permite revisitações, que também permite readequações, enfim, que permite você voltar lá e acrescentar coisas que você não tinha colocado. Isso que eu chamo de contar a própria história. Sem a autonarrativa, uma autopoiesis, fazer uma obra de si mesmo, portanto, como se estivesse fazendo uma novela, fazendo um romance da própria vida. Sem essa autopoiesis, não tem autoapreensão, não tem compreensão de si, não tem posse da própria realidade. Estão entendendo o drama disso daqui? Valeu, Ítalo. Estou tentando aqui. Esses assuntos são difíceis, né? O Ítalo manja muito disso daqui. Então, olha só. Resumindo o que eu falei até agora. Você, como uma realidade humana, dramática, aberta, você é hoje o que você tem sido. Lembra do Ortega Gasset? Portanto, o que eu tenho sido esconde, entre aspas, no esconde, as pistas, os conhecimentos daquilo que eu realmente sou. Porque, afinal de contas, as escolhas que eu fui fazendo ao longo da minha história, as trajetórias que eu fui percorrendo ao longo da minha vida, elas dizem algo sobre mim. Elas são fonte de conhecimento para mim. Qual que é uma das conclusões que decorre disso? Aquele que não conhece a própria história, que não conhece o próprio passado, que não possui a própria narrativa, desconhece a própria realidade. Tem gente que vai vivendo, né, sem nenhuma direção. A gente sabe que tem gente assim, que vai levando a vida, enfim, o vento bate da esquerda para a direita, ele vai da esquerda para a direita. Mas isso não é propriamente ter uma biografia. Assim como você simplesmente lembrar de uma coisa da sua infância, não é ter uma boa memória. Memória exige arquitetura. Sabe uma arquitetura em que você ordena as coisas dentro e que você coloca a fundação primeiro, rega as paredes depois? Memória e arquitetura. A nossa realidade pessoal exige uma arquitetura pessoal. Além de memória ser uma arquitetura, a biografia também é inteligível. Não é simplesmente você saber dizer algo que você fez com 15 anos. É você saber dizer algo que você fez com 15 anos, que importância, que papel isso tem em toda a tua trajetória. Por que você lembra daquilo? Por que você seleciona aquilo na tua biografia? Que peso tem aquilo em decisões que eu considero, assim eu chamo, experiência fundante do teu ser? As coisas são muito mais sérias do que a gente imagina. Então eu vou contar minha própria história, porque o Tiago disse que contando a minha história de vida, eu vou encontrar ali as pistas do que tenho sido, aquilo vai ficar mais evidente, portanto posso dizer quem eu sou, porque eu sou aquilo que eu tenho sido. Ponto. Ok? Mas contar a biografia não é simples assim, não é simplesmente você começar a narrar episódios da sua vida que você lembra.
Porque, aliás, esses primeiros episódios que você começar a narrar são os episódios que você está mais acostumado a se referir, aos quais você está mais acostumado a se referir. Você está entendendo? São aqueles que estão mais aqui em cima, mais na superfície mesmo da consciência. Portanto, já estão viciados. Agora, e aqueles episódios, e aquelas circunstâncias, e aqueles fatos que não têm passado pelo radar da tua consciência e que desempenham sim papel preponderante, importante ou até determinante nesse que é você ou quem você tem sido. São sobre esses eventos da tua biografia que você deve se voltar. Mas como que eu faço, Tiago, para acessar aspectos da minha história, da minha biografia, que eu não estou acostumado a acessar? Eu não estou acostumado a acessar certos episódios, fases da minha história. Bom, você usa recursos que você não está acostumado a usar. Você vai ler, por exemplo, um Demian, do Hermann Hesse. Você vai ler um Nó de Víboras, do François Mauriac. Você vai ler As Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. Você vai ler Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto. E o que todos esses livros que eu citei e tantos outros que eu poderia citar têm em comum? São relatos biográficos. E tendo contato com literatura em geral, mas mais especificamente com biografias, autobiografias, ficcionais ou não, você terá pontos de iluminação por analogia da tua história. Da tua. Porque olha só de você já começar a mexer com a tua história de vida, coisas vão começar a emergir para a consciência. Legal. Só que isso tem um limite. Tem um limite porque você é um recurso só. E esse recurso se esgota em algum momento. No momento que você consome outros recursos, consome grande literatura, por exemplo, e essas de cariz autobiográfico, o que acontece? Você vai ganhando pontos de iluminação, janelas por analogia de visão da própria história. Está entendendo? Isso, um Siddhartha do Demian, por exemplo, também ajuda, né? O Siddhartha do Hermann Hesse. Então você vai ganhando pontos de analogia. Olha, com esse personagem aconteceu assim, caramba, né? Agora que eu acabei de lembrar que quando eu escolhi minha profissão, eu também agi dessa maneira. Eu também fui levado por impulso. Eu também fui dominado pela vontade de ganhar dinheiro. Ah, quando eu me casei, é verdade, eu também estava movido por tais e tais pensamentos. E olha, esse personagem fez a mesma coisa. Estão entendendo? Quanto mais janelas ou pontos de iluminação você adquire, maior a possibilidade, porque aumenta o recurso de você iluminar, enxergar pontos da narrativa, da biografia que você não está enxergando agora. E é por isso que dizer quem você é agora é tão difícil. Porque você não possui quem você tem sido. Quando nós nos referimos a nós mesmos, na maior parte das vezes, a gente está se referindo a uma imagem de eu projetada, que eu gostaria de ser. Estão entendendo? Que eu gostaria de ser. Este é o tamanho do hiato, do buraco, o tamanho da desconexão das pessoas, daquilo que ela projeta sobre ela mesma, que ela muitas vezes até se ilude a respeito de si mesma, e aquilo que ela é. E é por isso que um dia o latino falou que podia cantar. Vocês estão entendendo isso daqui? Eu voltei para o latino, né? Abandonei a Ludmilla, voltei para o latino. Porque ele se iludiu ao próprio respeito. E ele começou a lidar com a ilusão. A ilusão serviu de imagem para escolhas biográficas. Puta merda, o latino poderia ser um grande eletricista, gente. Um marido de aluguel, entendeu? Um caminhoneiro, um motorista de ônibus. Mas o cara resolveu ser cantor. Então veja só o tamanho do desvio biográfico do cara. Vocês estão entendendo o tamanho do desvio biográfico? Porque ele ficou lidando com uma imagem projetiva de eu que não tinha ressonância naquilo que ele tinha sido e naquilo que está ao longo das trajetórias dele, que revelam muito melhor um ser que se justifica a si mesmo, que diante de Deus não passa. Eu faço academia com o latino, puta merda, Ítalo, né? Enfim, então lá. Vai que o cara é boa pessoa, não estamos aqui discutindo isso, né? Então depois você conta em off para nós. Mas, pô, né? Coitado, latino, é de inspirar piedade em nós, né? Olha, puta, morreu ali, né? Uma vocação de motorista, morreu ali uma vocação de barbeiro, uma vocação de dentista, de advogado, pô, sei lá o que o latino podia fazer. Mas ele se equivocou tanto a respeito da própria biografia que ele foi fazer aquilo. Você está entendendo? Então nós, muitas vezes, nos ferramos biograficamente. E você se ferrar biograficamente é você ferrar com a tua vida, meu amigo. Tá? Fazemos escolhas erradas na nossa vida porque trabalhamos com uma imagem projetiva, que geralmente é mais orgulhosa,
geralmente é mais soberba, mais vaidosa do que a imagem real, que é aquela imagem muito mais próxima do fundo insubornável, muito mais próxima, e você tá, ó, baby me leva, assim, eu ouvi essa, muito mais próxima daquilo que eu sou. Mas então vamos fechar isso daqui para eu ir ao encontro daquilo que eu realmente sou e dar expressão existencial, e isto é assumir vocação. Para o que eu sou essencialmente, olha, eu preciso ter os recursos de narrativa, os recursos que me permitam voltar-me para a minha história, voltar-me a quem eu tenho sido, para poder afirmar com mais conhecimento, porque tenho mais eventos colecionados, porque tenho mais circunstâncias biográficas conscientizadas, eu poder dizer, este sou eu, tá? Este sou eu. Ele tem cara de triste, é? Puta, imagina, ainda mais atualmente, né? A coisa não deve estar muito boa para ele. Também acho que ele é um cara triste, enfim. Aliás, acho que a grande maioria desse pessoal do Beautiful People é muito melancólico. Então, é isso, entende, pessoal? Não dá, isso aqui, nossa, rende cursos e cursos, lives e lives. A gente pode continuar falando sobre isso. O Ítalo, eu sei que fala sobre isso também. Então, de verdade, fica aqui de novo aquela dica com grifado 3 vezes embaixo. Aproprie-se de meios, de recursos de apreensão da narrativa, tá? Vá atrás da grande literatura, vá atrás de biografias de grandes homens e grandes mulheres, biografias reais, biografias fictícias, não interessa aqui agora, ficção e realidade. A questão é ter janelas e pontos de iluminação. É isso que interessa. Fazer analogia, tá? Praticar um pouco espelhismo que a psicologia estuda. Então, eu olho para a vida do sujeito, vejo como é que ele fez aquelas escolhas centrais da vida. Aliás, vamos lembrar quais são as escolhas mais radicais de uma vida humana, segundo o Zonde: a escolha do amor, a escolha dos amigos e a escolha da profissão. Deixa eu ver como é que aquele personagem fez essas escolhas. Deixa eu ver o que tinha dentro da alma dele, numa boa biografia, num bom diário, numa boa autobiografia. Vai ler o Diário de Amiel, vai ler as memórias de Julián Marías. Aquilo é um portento, aquilo é uma coisa maravilhosa, aquilo é de mudar vidas, aquelas memórias de Julián Marías. Vá ler, enfim, relatos ficcionais da Virginia Woolf, de tantos outros escritores, e vá fazendo essas analogias, buscando esses segredos na biografia do outro para adquirir recursos para a própria biografia. Estão entendendo? Ilumine pontos obscuros da tua história, para que você possua no presente mais aspectos daquele que você tem sido. Porque aquele que você tem sido é aquele que você é hoje. Tá ok? Eu queria saber mais coisas, Tiago. Não queria. Se quisesse, estaria sabendo. Eu queria saber mais sobre o Julián Marías. Olha, então você pode ficar o tempo inteiro repetindo essa frase, ou você pode simplesmente sentar a bunda e começar a ler a obra completa do Julián Marías. Ou seja, as pessoas externam desejos e apetites que toda a história dela diz o contrário. Estão entendendo? Toda a história diz o contrário. Ela diz para você hoje: eu queria muito saber mais coisas, ter mais conhecimentos de filosofia. Eu escuto isso 3 vezes por dia. Eu queria muito. Daí você olha para a história da pessoa e para todas as escolhas que ela tem feito. E aí você chega a seguir conclusão, segundo o princípio da aula de hoje. Não, você não queria. Tá? Não, você não queria. Se você quisesse, você teria escolhido isso. Tá? Aí fica de novo aquela coisa de quem pratica a bariatria. Por que não escolheu? Por que hoje você disse que queria aquilo, mas lá atrás você não escolheu? E são esses pontos de inflexão biográfica, de infidelidade a si mesmo, enfim, maquiagem das escolhas, enfim, dos destinos, esses que valem a pena de você jogar a luz agora, tá? Por que você não é aquilo que você diz que você quer ser? Por que a tua história não é testemunha a teu favor? Tá entendendo? Então fica naquele gostaria, enfim. Pessoal, vou ficar por aqui hoje, hein? Já demos aí meia hora, vocês também falam demais, falo rápido, falo demais. Obrigado por hoje. Amanhã estamos aqui de novo, 18 horas, todos os dias, de segunda a sexta, 18 horas. Volto a lembrar, irei para o Rio de Janeiro. O pessoal falou aqui, Ítalo e Thiago no Rio de Janeiro. Quem sabe, hein? Quem sabe? Irei para o Rio. Em novembro, vocês sabem disso. Tem coisa já planejada para acontecer aí. Tá bom? Abração para vocês. Bom restinho de terça-feira e até breve, meus amigos. Tchau, tchau.